E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre Enem 2018. Vou usar aí a prova de 2017, né? Eu gravo já gravei vídeo com dicas para o Enem esses últimos 2, 3 anos. Geralmente o que eu faço é pegar a história do concurso, né, a história dessa prova, e atualizar. E esse vídeo para 2018, eu diria que ele tem uma importância maior que os anteriores, porque a prova de 2017 foi uma prova bem especial para a geografia. Então vamos lá, vamos recapitular. Você já deve ter uma base aí de preparação para o Enem. Tradicionalmente, o Enem ele trabalha em humanas com 6 eixos, né? Eles chamam lá de competências, mas 6 eixos de conhecimento, e 3 deles são mais próximos da geografia: relações de poder, tecnologia e meio ambiente. Tradicional, se você vir o vídeo, né, que eu gravei para 2017, 2016, eu falo basicamente disso. É só para retomar o que seria esse eixo, essa competência, que é a competência 2, relações de poder. Independente da escala, pode ser questão de geopolítica, né? A gente está com o mundo aí em efervescência. Quase não saiu, né? Efervescência. E aí tem um monte de coisa que eles podem cobrar. Questão das Coreias, o governo Trump atuando em vários lugares, problemas internos na Venezuela e a relação disso com o cenário internacional. O que mais? Pensa aí em coisas. Crescimento da China, Rússia, do Putin. Olha quanta coisa está acontecendo de importante aí nessa nova face da nova ordem mundial. Então eles podem cobrar isso. As relações de poder, e aí qualquer uma dessas coisas, tá? Conflito na Síria, como foi há 3, 4 anos questão na Ucrânia. Então é dar o panorama na questão internacional, procurar aí o máximo de informação confiável que você encontre. Eu tenho alguns vídeos gravados, inclusive, sobre isso, porque eu sou professor do QG do Enem. No QG do Enem a gente faz algumas aulas abertas. Então Síria tem do ano passado, se você procurar você encontra. Eu gravei com o professor Monte, então tem lá, obviamente passado um ano tem algumas atualizações, mas é uma base razoável. Eu tenho uma aula sobre questão palestina, que eu gravei com o professor Dalto também, há coisa de 2 anos, que também é uma base razoável. Tem um monte de gente que faz isso por aí. Em parte escrita, tem uma revista, que eu acho que ela é trimestral, da editora Abril, chamada Atualidade, que também é razoável. Então tem um monte de coisa. Eu mesmo tenho página no Facebook com o meu nome lá, professor João Felipe, que eu posto algumas coisas. Tem um monte de podcast bom para você ouvir. Então é uma parte complicada essa das relações de poder internacional, porque tem um monte de coisa, mas que você vai ter que dar conta. O problema tudo é que relações de poder não é só isso, né? Você tem também as questões internas, então conflito pela terra, o Brasil, um momento de recrudescimento, de retomada desses conflitos, né? Questão indígena, violência no campo voltando, questão urbana, imagina, questão do prédio em São Paulo, né? Que você sabe que pegou fogo e caiu, como é que isso poderia ser usado para discutir a questão urbana também, conflitos, né? Pela habitação. Então é uma competência difícil e não é muito fácil se preparar para ela, então você tem que ganhar aí muita musculatura estudando essa competência, ok? A competência 4, que é de tecnologia, normalmente você tem ela mais sedimentada, né? Porque é onde está a aula de globalização, é onde está a aula de modernização agrícola, aquela aula de Fordismo e pós-Fordismo, ou seja, como é que a tecnologia impacta espaço geográfico, sistema de produção. Algo me diz que as relações de trabalho têm bastante chance de cair, né? Porque por causa da própria reforma trabalhista que foi aprovada pelo governo Temer, então você tem a tecnologia impactando isso. Eu diria que a competência que geralmente os candidatos estão mais preparados, das 3 de geografia. E a competência 6, que é de meio ambiente, que de certa maneira foi a mais impactada na prova do ano passado e que pode ser um indicativo para 2018. Vamos falar um pouquinho sobre a tendência histórica de meio ambiente na prova do Enem. Tradicionalmente, voltando 9 anos, 10 anos e tal, eram questões de sustentabilidade. Questão de reuso da água, reciclagem do lixo, os impactos ambientais, o conceito de desenvolvimento sustentável. Durante anos o Enem foi isso. De 2009 para cá isso começou a mudar. E aí as questões foram se tornando mais questões de geografia física. Muita questão de erosão, questão de intemperismo e por aí vai. Algumas em cima de bioma. No ano passado, pessoal, das 45 questões de humanas, e lembra que humanas tem a geografia, tem a história, tem a sociologia e a filosofia. Das 45 questões de humanas, 3 foram sobre clima. 3 em 45, estamos falando de um peso bem expressivo, estamos falando aí de 6, 7% das questões. E 3 sobre clima, meio assim,
questão de massa de ar no Brasil, questão de, na verdade, de vento, né, de circulação ali de brisas, e uma questão de climograma de Moscou, cara. Nós tivemos ano passado uma questão de climograma de Moscou. Claro, para o cara que tem um embasamento maior, conhece mais de continentalidade, ok, mas em geral a gente não esperava uma questão de climograma de Moscou numa prova do Enem que se dizia uma prova básica, tá? Então a geografia física do ano passado ela foi mais dura. Nós tivemos muitas questões de geografia física e eu acho que você pode usar isso como indicativo. Dá para cravar que vai ser isso? Que a geografia física se tornou algo importantíssimo, porque além das 3 questões de clima, a gente teve questão de relevo, a gente teve questão sobre questão de solo. Então, dá para dizer que vai ser isso? Não, não dá. Aliás, a prova do ano passado foi uma prova estranha, porque meus amigos de história dizem que as questões de história não deram essa apertada, não ficaram mais difíceis assim, como ficaram as de geografia, não ficaram tão conteudistas. A geografia ficou. E para encerrar, eu vou te dizer o seguinte, tem que ficar atento ao meio ambiente, porque realmente caiu muita questão de geografia física, além da questão ambiental. Mas uma coisa que me preocupou muito ano passado é que a questão que apareceu de bloco econômico, a questão que ele citava, uma associação bloco econômico, se você achar essa questão, você vai ver que ela tem uma pegadinha, tem uma alternativa que não é o gabarito, que o cara dá assim, ele fala da formação de um bloco econômico aqui na América Latina e dá uma alternativa que é redução da fiscalização alfandegária. Cara, a maioria marcou isso, né? Porque a gente fala de abolição da barreira alfandegária e não era o gabarito. Não era o gabarito. O gabarito trabalhava com a ideia dos países se juntando para ganhar força no comércio externo. O problema nessa questão, me parece, é de um assunto que vocês gostam, globalização, que a gente gosta, que é bloco econômico, e foi uma questão que não faria feio na FUVEST, na velha prova da UF, na antiga prova da UF, naquela prova de detalhe de matéria, com um DNA, um certo DNA de questão com uma pegadinha. Então eu mudaria um pouco o meu estudo para o Enem esse ano. Eu estudaria de uma maneira um pouco mais tradicional, atentando para detalhes. É isso. Abraço, boa sorte.